Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já cruzei o Brasil de ponta a ponta, dormi em acostamento, enfrentei assalto, chuva que parecia fim do mundo e estrada que nem deveria existir. Sempre acreditei que já tinha visto de tudo, mas naquela noite eu entendi que existem coisas que não foram feitas para serem vistas. Era por volta de 2h40 da madrugada. Eu seguia por uma estrada secundária, daquelas mal sinalizadas, cortando uma região de mata fechada. O GPS tinha dado problema e eu resolvi confiar na experiência. Erro grave. Não havia nenhuma casa, nenhum poste, nenhum sinal de celular. Só o farol do caminhão rasgando a escuridão e o som constante do motor. O rádio chiava, mas não pegava nada além de estática. Foi quando eu vi ela. No início, parecia só uma pessoa parada no acostamento. Pensei que fosse alguém pedindo ajuda. Reduzi a velocidade. Quando me aproximei, percebi algo errado. Era uma mulher. Usava um vestido claro, sujo de terra. Estava descalça. O cabelo cobria o rosto, mas o corpo estava completamente imóvel, como se fosse um manequim esquecido na estrada. Quando passei por ela, virei o rosto instintivamente. E foi aí que vi. O rosto dela não estava ali. Não é força de expressão. Onde deveria haver olhos, boca, nariz, havia apenas uma superfície lisa, pálida, esticada demais, como se alguém tivesse apagado tudo. Meu coração disparou. Acelerei com tudo. Tentei me convencer de que era cansaço, alucinação. Madrugada faz isso com a gente. Mas então, o retrovisor se iluminou. Ela estava correndo atrás do caminhão. Não era uma corrida normal. As pernas se moviam de forma errada, os joelhos dobravam para trás em alguns momentos, como se o corpo não soubesse como imitar um ser humano direito. E o pior, ela não fazia barulho nenhum. Por mais que eu acelerasse, ela continuava lá, sempre à mesma distância, sempre mais perto do que deveria ser possível. De repente, o rádio ligou sozinho. No meio da estática, uma voz surgiu. Baixa, raspada. Não vinha de fora, vinha de dentro da cabine. Não olha para trás. Eu congelei. Minhas mãos suavam tanto que quase perdi o volante. Foi quando senti um impacto na traseira do caminhão. Algo tinha subido. Ouvi arranhões no teto, lentamente, como unhas testando o metal. Depois, passos. Passos sobre a cabine. A suspensão do caminhão rangia com o peso. Algo pesado demais para ser uma pessoa. A voz voltou no rádio, agora mais próxima, quase sussurrando dentro do meu ouvido. Você viu meu rosto. Eu comecei a chorar. Um homem adulto, acostumado com estrada, chorando como criança. Rezei tudo o que eu sabia. Acelerei até o limite. Então, silêncio. Os passos pararam. O rádio desligou. O peso sumiu. Alguns quilômetros à frente, vi as luzes de um posto. Nunca fiquei tão aliviado em ver um lugar comum. Encostei o caminhão e desci tremendo. Um frentista veio correndo perguntando se eu estava bem. Eu só consegui apontar para o teto da cabine. Havia marcas profundas de unhas, retorcidas, como se algo tivesse tentado entrar à força. O frentista ficou pálido. Ele não perguntou nada, só disse: essa estrada, ninguém devia passar por ela de madrugada. Na manhã seguinte, fui embora sem olhar para trás. Até hoje, às vezes, quando dirijo de dia, o rádio liga sozinho por alguns segundos. Só chiado. E uma pergunta quase inaudível. Você lembra do meu rosto? Desde aquela noite, eu nunca mais dirigi depois da meia-noite. Sou caminhoneiro há 27 anos. Aprendi cedo que estrada tem regra própria. Você respeita o horário, respeita o cansaço e, acima de tudo, respeita o que não entende. Naquela noite, eu quebrei essa última regra. A carga era simples, pelo menos no papel. Saí de um pátio pequeno, afastado da cidade. Desses que não tem nome grande nem placa iluminada. Só um portão, 2 galpões
e um homem que falou pouco demais. A nota fiscal descrevia equipamentos hospitalares, lacrados, peso dentro do normal, tudo certo. Mas o homem insistiu em algo estranho. Não pare até chegar. E se ouvir algo? Ele hesitou. Ignora. Eu ri. Caminhoneiro ouve coisa estranha todo dia. Assinei, engatei o baú e segui. Por volta da 1h50 da madrugada, a estrada começou a ficar errada. Não sei explicar melhor. O asfalto parecia mais estreito do que antes, as árvores mais próximas. O farol não alcançava tão longe quanto deveria. O rádio, que vinha funcionando normalmente, começou a perder sinal aos poucos, não de uma vez, como se algo estivesse afogando o som. Então, ouvi o primeiro barulho. Veio de trás. Um toque, seco, metálico. Carga mexe, pensei. Normal. Continuei. Minutos depois, outro som, mais forte, como se algo tivesse caído dentro do baú. Reduzi a velocidade. O caminhão respondeu com um leve atraso. O volante parecia mais pesado. O ar dentro da cabine estava abafado, quente demais, mesmo com a janela aberta. Foi aí que ouvi algo que carga nenhuma deveria fazer. Alguém bateu de volta. 3 batidas lentas, ritmadas, como se respondesse à minha atenção. Meu estômago virou. Peguei o rádio para tentar contato com qualquer um. Só chiado. No meio da estática, uma voz distante surgiu, mas não vinha de estação nenhuma. Era próxima. Próxima demais. Ainda está fechado? Meu corpo inteiro gelou. A voz vinha de trás, de dentro do baú. Tá escuro aqui. Eu gritei para mim mesmo que era imaginação, estresse, sono. Mas então senti o caminhão me inclinar levemente, como se o peso estivesse se movendo. Você dirige bem, melhor que o último. Perguntei quem estava ali. Não sei por quê. Talvez por instinto humano de tentar negociar com o inexplicável. A resposta veio com um tom quase educado. Não está escrito na nota. As batidas voltaram, agora mais rápidas, mais próximas da cabine. O caminhão começou a perder estabilidade. O painel piscou. O cheiro mudou. Um cheiro velho, úmido, como coisa guardada há tempo demais. Eles prometeram que eu chegaria inteiro, mas sempre esquecem de algo. Ouvi um estalo forte atrás, depois outro, o som de metal sendo pressionado. Você escuta? Isso é o baú cedendo. Meu coração batia tão forte que mal conseguia respirar. De repente, senti um impacto seco. Algo tinha se apoiado na parede que separa a cabine da carga. Você não imagina quanto tempo fiquei dobrado. O caminhão morreu. Motor apagado, faróis desligados, tudo escuro. No silêncio absoluto, ouvi respiração. Não vinha de trás, vinha logo atrás do meu banco. Senti algo se mover no espaço apertado da cabine, algo grande demais para estar ali. O ar ficou frio, pesado. O cheiro piorou. Agora sim, parte final da entrega. Senti dedos tocarem meu ombro. Eram longos, gelados, não tinham firmeza humana. Olha para mim. Fechei os olhos. Comecei a rezar em voz alta. Não sei quanto tempo passou. Pode ter sido segundos, pode ter sido horas. Então, como se nada tivesse acontecido, o motor ligou sozinho. Os faróis acenderam. O peso sumiu. Não parei. Não olhei. Dirigi até o sol nascer. Quando cheguei ao destino, o pátio estava vazio. Nenhum galpão, nenhum homem. Apenas um terreno abandonado. Desengatei o baú com as mãos tremendo. As portas estavam lacradas, intactas. Mas por dentro, as paredes estavam cheias de marcas, profundas, como se algo tivesse tentado sair arranhando de dentro para fora. No chão, apenas uma frase riscada no metal.
Obrigado por não parar. Desde então, nunca mais aceito carga noturna sem saber a origem. E às vezes, quando estou sozinho na estrada, sinto o caminhão mais pesado do que deveria. Como se algo estivesse viajando comigo novamente, esperando a próxima entrega. Se você nunca passou mais de 15 horas seguidas dirigindo, talvez não entenda o que vou dizer agora. A estrada começa a mudar quando o cansaço vence o corpo. As linhas do asfalto respiram. As placas se repetem. O tempo deixa de ser confiável. Eu aprendi isso do pior jeito. Era uma entrega comum, carga seca, rota longa, nada urgente. Saí no fim da tarde, planejando rodar a noite inteira e parar ao amanhecer. Já tinha feito aquele trajeto dezenas de vezes. Sabia cada curva, cada posto abandonado, cada trecho onde o sinal de celular simplesmente morre. Às 23h17, passei pela placa que dizia KM 318. Lembro do horário porque anotei no caderno de bordo. Costumo registrar tudo. Vício antigo. A estrada estava vazia demais. Nem caminhão, nem carro pequeno, nem ônibus. Só eu e o barulho constante do motor. O rádio funcionava, mas nenhuma estação segurava mais que alguns segundos. Sempre a mesma coisa. Música, chiado, silêncio. Às 0h42, passei pela placa KM 318 novamente. Achei que estivesse enganado. Cansaço faz isso. Continuei. A 1h58, a placa apareceu outra vez. Pare o que estiver fazendo e pense comigo. Uma estrada reta, sem desvios, sem retorno. Não repete quilometragem. Encostei no acostamento. O relógio do painel marcava 1h59. Desci do caminhão com a lanterna do celular. O ar estava frio demais para aquela região. Não havia vento, mas as árvores faziam um barulho baixo, constante, como cochichos. A placa estava velha, enferrujada, parecia não ser trocada há décadas. KM 318. Quando voltei para a cabine, o relógio do painel marcava 23h16. Pensei que tivesse quebrado. O rádio ligou sozinho. Não pare aqui. Quase bati a cabeça no teto da cabine. A voz não vinha de nenhuma estação. Não tinha chiado. Era limpa demais. Masculina, cansada. Acelerei. Não quis entender. Não quis pensar. À meia-noite, vi algo à frente. Um caminhão parado no acostamento. Pisca-alerta desligado. Faróis apagados. A porta aberta. Passei devagar. Olhei de relance. O banco do motorista estava vazio, mas o cinto de segurança estava fechado, esticado, como se segurasse alguém invisível. O rádio voltou. Ele ficou. Não parei. Não olhei para trás. Às 0h41, a placa apareceu. KM 318. Senti vontade de vomitar. O relógio marcou 1h59 de novo. O motor começou a falhar. A cabine ficou fria. Meu hálito saía branco, como em dia de inverno rigoroso. O rádio chiou. Depois silêncio. Depois, passos. Passos do lado de fora da cabine. Lentos, arrastados. Pararam exatamente ao lado da minha porta. Alguém bateu no vidro. Não com a mão, com algo duro. Você também vai ficar. Fechei os olhos, rezei, apertei o volante até os dedos doerem. O relógio voltou para 23h17. Eu estava preso. Dirigi, parei, rezei, gritei, dormi de cansaço, acordei. Cada vez que o relógio batia 1h59, algo novo aparecia na estrada. Uma vez, vi pessoas paradas no meio da pista, imóveis, olhando para mim sem rosto. Outra, vi meu próprio caminhão vindo no sentido contrário, comigo dentro. Na terceira noite, ouvi algo no banco de trás da cabine. Algo respirando como se tivesse chorado por horas. A gente tenta avisar, mas ninguém escuta. Perguntei quanto tempo eu estava ali. A coisa respondeu:
Depende de quando você pergunta. Na última volta, eu parei no km 318 e desci do caminhão. Andei alguns metros pela estrada. O asfalto estava quente, como se algo pulsasse embaixo dele. Vi dezenas de marcas no chão. Pegadas, pneus, arranhões. Vi nomes riscados na placa. Alguns eram antigos, outros recentes. O último era o meu. Quando voltei para a cabine, o relógio marcava 23 horas e 12 minutos. Quando voltei para a cabine, o relógio marcava 6 horas e 12 minutos. O sol nasceu. A estrada estava normal. A placa dizia km 319. Nunca mais voltei àquela rota. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo o relógio marcando 1h59. E escuto alguém batendo no vidro, perguntando se eu vou ficar também. Eu não conto essa história para assustar. Conto porque ela existe e porque fingir que certas coisas não acontecem é exatamente o que permite que elas continuem acontecendo. Sou caminhoneiro desde os 19 anos. Hoje tenho 52. Já vi gente morrer na estrada. Já vi acidente que não saiu no jornal. Já dormi 3 dias seguidos dentro da boleia porque não tinha mais para onde ir. A estrada ensina muita coisa, mas principalmente isso: o mundo não termina onde a cidade acaba. Na noite em que tudo aconteceu, eu estava cansado, mas não exausto. Esse detalhe importa. Não era sono, não era delírio. Eu estava lúcido. Cada segundo daquela noite ficou gravado com uma clareza que me persegue até hoje. Era início de inverno. O frio começava a descer cedo. Saí de um centro de distribuição por volta das 18 horas, com uma carga comum, rota longa e sem pressa. Planejava dirigir até onde desce e parar num posto conhecido, daqueles antigos, que ainda tem restaurante funcionando de madrugada. Por volta da 1h10, parei num acostamento largo para ir ao banheiro. A estrada era federal, mas completamente deserta naquele trecho. Sem casas, sem luzes, só mato baixo e uma neblina leve começando a se formar. Quando voltei para a cabine, ele estava lá, sentado no banco do passageiro. Não houve barulho de porta, não houve aproximação. Ele simplesmente estava ali, como se sempre tivesse estado. Era um homem magro, roupas escuras, jaqueta velha. Não parecia sujo nem machucado. O rosto era comum demais, daqueles que você esquece logo depois de ver. Eu congelei. Ele virou o rosto devagar e disse com uma voz baixa e educada: "Boa noite. Desculpa assustar. Você podia me dar carona até o próximo posto?" Não gritou, não ameaçou, não sorriu. Falou como alguém que pede informação na rua. Minha primeira reação foi mandar descer. A segunda foi perceber que não me sentia ameaçado. E isso também importa. O medo veio depois. Na hora, o que senti foi um desconforto estranho, como quando algo está errado, mas você ainda não sabe explicar o quê. Perguntei de onde ele tinha vindo. "Da estrada", respondeu. Perguntei como tinha entrado. Ele olhou para a porta, depois para mim. "Você não trancou." Isso era mentira. Eu sempre tranco. Mesmo assim, eu liguei o caminhão. Erro número 2. Seguimos em silêncio por alguns minutos. O rádio estava desligado. O motor fazia um som mais grave do que o normal, mas atribuía ao frio. "Você dirige há muito tempo?" ele disse de repente. Confirmei. "Já passou por aqui outras vezes?" perguntou. Respondi que sim. Ele assentiu lentamente, como se confirmasse algo para si mesmo. Eu também. Depois disso, o silêncio voltou, mas não era um silêncio vazio. Era pesado, atento, como se o ar estivesse escutando. Quando olhei o painel, percebi algo estranho. O marcador de combustível não se mexia, nem subia, nem descia, congelado. Perguntei o nome dele. Ele demorou a responder. "Já tive alguns." Senti um arrepio subir pela nuca. A neblina ficou mais densa. O farol iluminava menos do que deveria. A estrada parecia mais estreita, as faixas mais próximas do caminhão. "Você sabe onde está?" perguntou.
Respondi que sim. Tem certeza? Passei por uma placa. KM 242. Minutos depois, outra. KM 242. Reduzi a velocidade. Isso acontece às vezes, ele disse como quem comenta sobre o tempo. A estrada esquece para onde vai. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo. Ele me olhou pela primeira vez de verdade. Os olhos eram fundos demais. Não vazios, mas cansados, antigos. Você já percebeu quantas cruzes tem no acostamento? Não respondi. Algumas são para quem morreu, outras são para quem ficou. O rádio ligou sozinho. Chiado. Depois uma voz distante, distorcida, repetindo números, coordenadas ou algo parecido. Não escuta isso, falou. Eles tentam chamar a atenção. Perguntei quem. Ele suspirou. Os que ainda acham que estão indo para algum lugar. O caminhão deu um tranco. O motor falhou. As luzes do painel piscaram. Você prometeu parar no posto, ele disse. Eu não lembrava de prometer nada. Já passei do horário, continuou. Sempre passam. Perguntei do que ele estava falando. Da hora em que você podia ter descido. O relógio marcou 1h59. O caminhão morreu. Silêncio total. A neblina engoliu tudo. Não dava para ver nem o capô. Senti o cheiro primeiro. Terra molhada, ferrugem, algo muito velho demais para ainda estar ali. Não sai, ele disse. Se sair, eles veem você. Ouvi passos do lado de fora, muitos, arrastados, irregulares, como pessoas que esqueceram como andar. Batidas começaram a surgir ao redor da cabine, não violentas, persistentes. Eles pedem carona também, ele sussurrou, mas nunca querem ir para onde você vai. Perguntei o que ele era. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Eu aceitei uma carona, respondeu por fim, anos atrás, e nunca desci no lugar certo. As batidas pararam. Agora eu fico até que alguém ocupe meu lugar. Olhei para ele, em choque. Não, isso não é possível. Ele sorriu pela primeira vez. Um sorriso triste. Sempre é. O relógio começou a andar para trás. 1h58. 1h57. O rádio gritava agora. Vozes sobrepostas. Algumas choravam, outras chamavam nomes. Você tem escolha. Ele abriu a porta do passageiro. Qual? Ele apontou para fora. Descer ou seguir? Eu acelerei. O caminhão ligou num solavanco. As batidas cessaram. A neblina começou a se dissipar. Quando olhei para o lado, o banco estava vazio. Dirigi até amanhecer. Cheguei ao posto que conhecia. Parei tremendo. Quando desci, vi algo no vidro do passageiro, desenhado com o vapor da respiração. Obrigado. Desde aquela noite, nunca mais dou carona. Mas às vezes, quando paro o caminhão e olho para o banco ao lado, ele está quente, como se alguém acabasse de sair, ou estivesse esperando eu voltar a dirigir. Se você quebrar na estrada e não houver sinal de celular, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é o tempo. Quanto tempo até alguém passar? Quanto tempo até o motor esfriar? Quanto tempo até o sol nascer? O problema é quando o tempo para e você não. Meu nome não importa. Eu era motorista de caminhão terceirizado, rota curta, entrega simples. Nada noturno demais, nada arriscado. Saí cedo naquela manhã, por volta das 7. A previsão era voltar antes do anoitecer. Não voltei. O caminhão começou a apresentar falha por volta das 15h20. Nada grave a princípio. Perda de força, engasgo leve, aquele aviso que todo motorista conhece. Procurei um acostamento seguro e encostei. A estrada era estadual, pouco movimentada, mas não isolada demais. Mata baixa dos dois lados, céu aberto, silêncio normal de tarde. Desliguei o motor. Peguei o celular. Sem sinal. Normal. Abri o capô, nada visível. Voltei para a cabine e decidi esperar. Mais cedo ou mais tarde alguém passaria. Esperei. Às 16 horas, um carro passou.
Não diminuiu. Às 16h40, um caminhão passou no sentido contrário. O motorista não olhou. Às 17h15, ouvi um motor distante, mas não vi ninguém. Foi aí que percebi algo estranho. O sol não estava descendo. O céu permanecia no mesmo tom de fim de tarde, aquela luz amarela parada, imóvel, como se alguém tivesse congelado o dia num momento específico. Olhei o relógio. 17h42. 10 minutos depois, 17h42. O relógio estava funcionando. O ponteiro de segundos se movia, mas o horário não mudava. Desci do caminhão. O ar estava pesado, abafado, como antes de uma tempestade que nunca chega. Caminhei alguns metros pela estrada. O asfalto estava morno demais. Não quente, morno, vivo. Foi quando ouvi alguém tossir. Não vinha da mata. Vinha de trás do caminhão. Alô? Chamei. Silêncio. Voltei devagar. Olhei atrás do baú. Nada. Mas o som veio de novo. Um pigarro seco, cansado, como de alguém doente. Tem alguém aí? Já teve, respondeu uma voz fraca. Meu estômago afundou. A voz vinha de baixo do caminhão. Ajoelhei com cuidado. Olhei por baixo do eixo. Vi um homem deitado, ou o que parecia ser um homem. Roupas rasgadas, corpo sujo, pele esticada demais sobre os ossos. Ele estava de costas para mim. O senhor está machucado? Perguntei. Não mais, respondeu. Já passou. Perguntei há quanto tempo ele estava ali. Ele demorou. Desde que o dia parou. Levantei num pulo. O homem não estava mais lá. Não corri, não gritei. Voltei para a cabine com o coração disparado e tranquei as portas. O relógio ainda marcava 17h42. O rádio ligou sozinho, chiado. Depois uma voz distante, quase soterrada. Unidade parada no quilômetro. O som cortou. Ninguém vem. Bati no painel. Nada. O sol não se movia. A sombra do caminhão permanecia no mesmo lugar, rígida, como pintada no chão. Com o passar do que eu achava que eram horas, comecei a ouvir coisas. Passos na mata, respiração próxima demais da janela, sussurros que paravam quando eu prestava atenção. Às vezes via pessoas na estrada, paradas, longe, sempre longe demais. Nunca se aproximavam, nunca se afastavam. Quando desci pela segunda vez, vi marcas no asfalto ao redor do caminhão. Marcas de pneus, muitos, como se dezenas de veículos tivessem parado ali e desaparecido. No terceiro anoitecer que nunca aconteceu, ouvi batidas na porta. 3 batidas leves. Não abre, disse uma voz. Conhecida. Era a minha, exatamente a minha voz. Eu abri, continuou. Foi pior. Tapei os ouvidos. Comecei a rezar. No segundo dia, encontrei algo novo. Uma cruz de madeira no acostamento, a poucos metros de onde eu estava parado. Não estava ali antes. Tinha um nome gravado. O meu. A data era daquele dia. No terceiro dia, comecei a esquecer coisas. Meu endereço, o rosto da minha mãe, o motivo da viagem, o cansaço virou algo físico, pesado, grudado nos ossos. O homem voltou a aparecer, agora sentado no acostamento. Eles sempre esperam que o socorro venha. A estrada não chama ninguém. Perguntei como sair dali. Ele apontou para o caminhão. Você já saiu, respondeu. Só não percebeu. Olhei para o vidro lateral. Não havia reflexo. O relógio finalmente mudou. 17h43. O sol começou a descer. Ouvi um motor ao longe. Um carro se aproximava. Tentei acenar, gritar, bater no vidro. O carro passou direto. No banco do passageiro, eu vi alguém sentado. Era eu. Hoje, dizem que aquele trecho tem muitas cruzes. Dizem que caminhões quebram ali sem explicação. Dizem que motoristas juram ver alguém pedindo ajuda no acostamento. Eu ainda estou esperando. O relógio marca 17h42, outra vez. Nunca fui supersticioso. Sempre acreditei que medo nasce do cansaço, da solidão e da imaginação trabalhando demais. Caminhoneiro aprende a separar barulho normal de barulho perigoso, ilusão de realidade.
Pelo menos era o que eu achava antes daquela noite. Saí no início da noite, por volta das 19 horas. Carga simples, rota longa, sem prazo apertado. Planejava rodar até onde desse e parar para dormir algumas horas. Já tinha passado dos 40, o corpo não aguentava mais virar noite inteira como antes. Por volta da 1 da madrugada, senti o cansaço bater de verdade. Aquela sensação pesada atrás dos olhos, dificuldade de manter o foco. Decidi encostar no próximo trecho seguro. Não era posto, não era área de descanso. Era só um acostamento largo, reto, sem curva próxima. Já tinha dormido em lugares piores. Desliguei o motor. O silêncio veio rápido demais. Isso foi a primeira coisa estranha. O silêncio não foi gradual. Ele simplesmente caiu, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Nenhum inseto, nenhum vento, nenhum carro distante. Só eu respirando dentro da cabine. Tranquei as portas, puxei a cortina e deitei. O relógio do painel marcava 1h17. Demorei a pegar no sono. Tinha aquela sensação incômoda de estar sendo observado, mas ignorei. Estrada faz isso com a gente. Em algum momento apaguei. Quando acordei, o que me despertou não foi barulho, foi a ausência dele. Abri os olhos e fiquei alguns segundos tentando entender o que estava errado. A cabine estava escura, mas não completamente. Havia uma luz fraca, acinzentada, entrando pelas janelas. Olhei o relógio. 1h17. Pensei que tivesse dormido poucos minutos. Me sentei e puxei a cortina. Meu estômago afundou. A estrada não era mais a mesma. O acostamento tinha desaparecido. Onde antes havia asfalto, agora havia uma superfície irregular, rachada, como concreto velho misturado com terra. A vegetação dos lados estava diferente. As árvores eram mais altas, troncos finos demais, galhos tortos, todos inclinados levemente para a pista, como se observassem. Não havia marcas de pneus. Nenhuma. Era como se ninguém passasse ali há muito tempo. Desci do caminhão com cuidado. O ar estava frio e úmido, com um cheiro antigo, de coisa esquecida. Não era mata. Era algo mais fechado, mais parado. Dei alguns passos ao redor do caminhão. Ele estava intacto. Nenhum sinal de batida, nenhuma explicação lógica. Foi então que ouvi um som distante. Um motor. Meu coração acelerou. Corri alguns metros para a frente da estrada, tentando enxergar. O som vinha de longe, mas não se aproximava. Ficava sempre à mesma distância, como se estivesse rodando em círculo. Voltei para a cabine e tentei ligar o caminhão. Nada. Painel morto. Motor não respondia. Nem um clique. Peguei o celular. Sem sinal. Sem internet. Sem relógio funcionando. Só a lanterna. Iluminei ao redor. Foi quando vi algo no chão, próximo ao pneu dianteiro. Uma marca. Não de pneu. De mão. Grande demais para ser humana. Os dedos eram longos, fundos no chão, como se alguém tivesse se apoiado ali para se levantar. Afastei devagar. Alô? Chamei, sentindo a garganta seca. Minha voz pareceu errada naquele lugar. O som não se espalhou, morreu perto de mim. Foi então que ouvi passos. Não vinham da estrada, vinham da mata. Passos lentos, pesados, irregulares. Me escondi atrás da cabine tentando manter a respiração baixa. Vi algo se mover entre as árvores. Uma silhueta alta demais, fina demais, andando com dificuldade, como se cada passo exigisse esforço. Quando saiu para a beira da estrada, percebi que não era uma coisa só. Eram várias, paradas, espalhadas, todas voltadas para o caminhão. Não tinham pressa, não se aproximavam, apenas ficavam ali, imóveis, como se estivessem esperando algo acontecer. Uma delas deu um passo à frente. Você não devia ter parado aqui. A voz era seca, rachada, como se não fosse usada há muito tempo. Onde eu estou? Perguntei. Houve um silêncio coletivo. Depois outra voz respondeu, de um ponto diferente da mata. Onde os que dormem acordam. Meu corpo inteiro tremia. Perguntei como sair dali. A primeira figura inclinou a cabeça de lado, num ângulo impossível para um pescoço humano. Saindo, disse. Mas você já tentou. Olhei para o caminhão. Ele não liga, falei. Liga, disse a voz. Só não agora. Comecei a perceber detalhes que antes não tinha notado. As figuras tinham roupas antigas, rasgadas. Algumas usavam pedaços de uniforme, outras nada reconhecível.
Vocês são pessoas? Perguntei. A resposta veio de vários lugares ao mesmo tempo. Fomos. O som do motor distante voltou, agora mais alto, mais próximo. As figuras começaram a se mover, lentamente, abrindo espaço. Algo vinha pela estrada. Não era um caminhão inteiro. Era partes. Cabine de um modelo antigo, sem rodas, sendo arrastada, um eixo solto rolando sozinho, um pedaço de baú raspando no chão, fazendo um barulho insuportável. Tudo se movia como se fosse um só corpo desmontado. O que é isso? Gritei. O que sobra quando não acordam a tempo? O conjunto parou a poucos metros de mim. A porta da cabine se abriu. Dentro, havia alguém sentado no banco do motorista. Ele me olhou. Era eu, ou algo muito parecido comigo. Olhos fundos, rosto rígido. A boca se abriu, mas a voz que saiu não era a minha. Você demorou. Senti minhas pernas falharem. Isso não é real, murmurei. É, respondeu a coisa. Só não é o primeiro. As figuras começaram a se aproximar. Não correndo, caminhando. Sabiam que eu não tinha para onde ir. O relógio do painel piscou. 1h18. O motor ligou sozinho. Tudo ficou silencioso de repente. As figuras congelaram. A estrada tremeu levemente, como se estivesse sendo puxada para trás. Acordei com um sol forte batendo no rosto. Estava na mesma estrada, mesmo acostamento, asfalto normal, trânsito passando. O relógio marcava 6h32 da manhã. O caminhão funcionava perfeitamente. Pensei que tivesse sonhado, até olhar para o chão. Havia uma marca de mão ao lado do pneu. E no vidro da cabine, por dentro, escrito com algo que parecia poeira misturada com gordura: não durma aqui outra vez. Nunca mais parei naquele trecho. Mas às vezes, quando estou quase dormindo ao volante, sinto o caminhão desacelerar sozinho, como se a estrada lembrasse de mim e estivesse esperando a próxima vez que eu feche os olhos. Não sei quem encontrou o meu caminhão. Não sei quem teve coragem de abrir a porta. Sei apenas o que me contaram depois e o que eu mesmo vivi antes de desaparecer por 2 dias. Sou caminhoneiro desde jovem. Nunca tive histórico de apagões, sonambulismo, uso de drogas ou qualquer problema psicológico. Isso foi investigado. Tudo o que vou relatar está registrado em boletins, laudos e numa gravação que ninguém quis transcrever por completo. A viagem começou numa quinta-feira. Peguei a carga às 16 horas, rota interestadual. Previsão de rodar a noite inteira e parar pela manhã. Caminhão revisado, tanque cheio, tudo em ordem. Avisei em casa que só ligaria no dia seguinte. Às 22h08, entrei num trecho de serra pouco movimentado. Estrada antiga, recapeada várias vezes, cheia de curvas longas e acostamentos irregulares. O tipo de lugar onde você não para por nada. Foi ali que vi o primeiro sinal estranho. Uma placa. Não de trânsito. Uma placa improvisada, de madeira, fincada torta no chão. Estava escrito apenas retorno. Sem seta. Sem explicação. Continuei. Às 23h01, o rádio começou a falhar. Não chiado normal. Era como se alguém girasse o botão de volume sozinho, subindo e descendo devagar demais. Desliguei. O silêncio ficou pesado, quase físico. Pouco depois, percebi que o caminhão estava leve demais. Qualquer motorista sabe quando o peso muda. O eixo responde diferente. A suspensão canta de outro jeito. A carga estava lá, eu sabia disso. Mas o caminhão se comportava como se estivesse vazio. Olhei os espelhos. Nada fora do normal. Foi então que senti um solavanco suave, como alguém subindo na boleia. O banco do passageiro afundou. Não ouvi porta, não ouvi passo, só senti o peso. Boa noite, disse uma voz. Meu corpo inteiro gelou. Era uma voz masculina, comum, sem ameaça. O tipo de voz que você escuta todo dia.
Olhei para o lado. Não havia ninguém. O banco estava afundado, mas vazio. Você não me vê, continuou a voz. Isso é normal no começo. Segurei o volante com força. Perguntei quem estava ali. Alguém que ficou para trás. Mas isso não importa agora. Perguntei o que ele queria. Voltar. A estrada começou a descer demais. Não era uma descida que eu conhecia. Longa demais. Silenciosa demais. As curvas não batiam com minha memória daquele trecho. Você já passou por aqui antes, mas nunca reparou. Passei por uma placa quilométrica. Quilômetro 171. Segundos depois, outra. Quilômetro 171. O suor escorreu frio pelas minhas costas. Não para, avisou a voz. Se parar, a gente troca. Perguntei o que ele quis dizer com a gente. O banco afundou um pouco mais, como se ele tivesse se inclinado na minha direção. O caminhão precisa de alguém dirigindo, sempre. O painel piscou. As luzes ficaram mais fracas. O marcador de combustível começou a descer rápido demais. Onde você quer voltar? Perguntei. Ele demorou a responder. Para antes de errar. Passei por algo no acostamento. Cruzes. Muitas. Algumas novas, outras caídas. Algumas tinham nomes, outras só datas. Várias tinham apenas um traço, como se o nome nunca tivesse sido terminado. Eles tentaram sair, disse a voz. Mas a estrada não termina aqui. Ela só volta. O caminhão desacelerou sozinho. Pisei fundo. Nada. É aqui, disse ele. Seu retorno. O motor morreu. Tudo apagou. No escuro senti algo se mover atrás de mim. Não no banco, no espaço estreito atrás da cabine. Algo grande demais para caber ali. Respiração. Muito próxima. Fica. É mais fácil. Não sei quanto tempo fiquei ali. Não sei se dormi. Não sei se desmaiei. A próxima coisa que lembro é o som de batidas. Batidas reais. Gente gritando meu nome. Acordei no hospital. Disseram que meu caminhão foi encontrado rodando sozinho, em baixa velocidade, no acostamento de uma rodovia a mais de 60 km/h da onde eu deveria estar. Motor ligado, porta fechada, sem sinal de acidente. Disseram que eu estava dentro, no banco do motorista, dormindo. O tacógrafo mostrava algo impossível. Nenhuma parada, nenhuma variação, trajeto contínuo. Como se eu nunca tivesse saído da boleia. Perguntei se encontraram mais alguém. O policial evitou meu olhar. Não, disse. Mas achamos marcas no banco do passageiro, como se alguém tivesse ficado sentado ali por muito tempo. Hoje não dirijo mais à noite. Mas às vezes, quando estou quase dormindo, sinto o banco ao lado afundar levemente e escuto uma voz calma dizendo: ainda dá tempo de voltar. Nunca fui de acreditar nessas histórias que o pessoal conta em posto de gasolina. Sempre achei que medo, cansaço e solidão fazem a cabeça da gente pregar peça. Mas depois do que vivi naquela estrada, eu entendi por que alguns caminhoneiros simplesmente abandonam a profissão e nunca explicam o motivo. Isso aconteceu em 2018, numa rota que eu já conhecia bem. Eu saí de Montes Claros, sentido Bahia, carregado de madrugada, querendo ganhar tempo.
O problema é que aquela estrada corta um trecho longo de mato fechado, quase sem sinal de celular, sem casa, sem nada. Um vazio que parece não ter fim. Por volta de 2 da manhã, começou uma neblina estranha. Não era aquela neblina comum, rasteira. Ela vinha em blocos, como se alguém tivesse soprando fumaça contra o caminhão. O farol alto mal iluminava 10 metros à frente. Diminuí a velocidade, liguei o rádio, só chiado. Foi aí que vi ele pela primeira vez. No acostamento, parado, tinha um homem. Alto, magro, usando uma jaqueta escura. O estranho não era isso. O estranho era que ele estava de costas para a estrada, encarando o mato, completamente imóvel. Não pediu ajuda, não fez sinal, só estava ali, parado, como uma estátua. Passei direto, mas quando olhei no retrovisor, ele não estava mais lá. Senti um arrepio subir pelas costas, mas segui viagem. Uns 10 minutos depois, a neblina ficou ainda mais pesada e algo bateu na lateral do caminhão. Não foi forte, mas foi suficiente para me fazer parar no susto. Desci com a lanterna na mão, xingando de nervoso. Pensei que fosse um galho ou algum bicho. Quando iluminei o chão, vi marcas de dedos na lataria, como se alguém tivesse se apoiado ali. E não eram marcas normais, eram longas demais. Entrei rápido na cabine, liguei o caminhão e acelerei. O coração parecia que ia pular pela boca. Foi quando ouvi algo que nunca vou esquecer. Batidas. Não na porta, no teto. 3 batidas lentas, pesadas, como se alguém estivesse andando em cima do caminhão. Gritei sozinho, acelerei tudo que dava. As batidas acompanharam por alguns segundos e pararam. Achei que fosse coisa da minha cabeça, até olhar pelo retrovisor interno. No vidro de trás havia uma sombra sentada, uma silhueta humana imóvel. Não consegui gritar, meu corpo travou. Quando virei a cabeça para olhar de novo, a sombra não estava mais lá. Quase meia hora depois, encontrei um posto abandonado e decidi parar. Precisava respirar, beber água, entender se eu estava surtando. Desci e o silêncio ali era absurdo. Nenhum inseto, nenhum vento, nada. Entrei no banheiro, joguei água no rosto e quando levantei a cabeça, o espelho não refletia meu rosto. No lugar, havia aquela mesma silhueta escura, parada atrás de mim. Virei num pulo. Não tinha ninguém. O espelho voltou ao normal. Saí correndo, liguei o caminhão e fui embora daquele lugar sem olhar para trás. Dirigi até amanhecer, sem parar. Quando finalmente cheguei ao destino, minhas mãos estavam dormentes, travadas no volante. Contei a história para um caminhoneiro mais velho no pátio. Ele ficou em silêncio e só disse uma coisa. Você viu o vigia da estrada. Ele aparece para quem viaja sozinho demais. Perguntei o que ele fazia. O velho me olhou sério. Ele não faz nada, só acompanha. Mas se você parar onde ele manda, você nunca mais volta. Desde aquele dia, eu não dirijo mais à noite. E quando passo por estrada vazia, evito olhar o retrovisor. Porque às vezes, eu sinto que ainda tem alguém sentado lá atrás.